Você nunca viu uma mulher tatuada e cheia de piercing falando sobre saúde e longevidade? Sobre viver mais e viver melhor? Então fica aqui e não perca a oportunidade de ver isso pela primeira vez. Eu sei que eu não tenho o visual que você está acostumado a ver sobre pessoas que falam sobre saúde, viver mais e viver melhor. Mas fica aqui que eu vou contar para você por que eu estou criando este canal. Olá, meu nome é Aline Ferrari, eu tenho quase 40 anos e esse é o primeiro vídeo de um canal que vai falar sobre saúde, energia e disposição e longevidade. Eu passei muito tempo ensaiando para gravar esse primeiro vídeo porque eu não conseguia me decidir qual era o assunto mais importante para ser trazida numa primeira vez. Um primeiro vídeo de um canal que eu procrastinei bastante para começar, porque eu queria trazer um vídeo muito impactante, mas eu acho que o mais importante é que vocês me conheçam e que vocês entendam a minha história, e porque uma menina de quase 40 anos está falando sobre saúde e longevidade. Bom, vamos lá. Eu sou biomédica por formação, trabalho para o estado de São Paulo, no SUS, e eu sou da área da saúde há mais de 10 anos, né? Porém, por um motivo aleatório que eu posso contar no outro vídeo, eu tive que fazer um estudo sobre longevidade, que não tem nada a ver com o trabalho que eu exerço hoje para o SUS. E ao começar a estudar longevidade, saúde, como manter a saúde, como preservar a sua saúde e não como cuidar de doenças, eu percebi que mesmo tendo feito uma faculdade na área de saúde, de biomedicina, eu não sabia nada sobre saúde. Eu tinha aprendido os 4 anos da faculdade sobre doença. E ao relembrar de todos os médicos dos quais eu tive contato e que eu já passei, eu percebo que a faculdade de medicina, que até então, né, talvez haja uma mudança, que veremos nos próximos 10, 20 anos, uma revolução, mas até hoje a medicina, como ela é ensinada nas universidades, ela também é focada em remediar problemas, diagnosticar doenças, remediar essas doenças. E muito pouco se fala na prevenção de doenças. O que acontece é que nós não temos o costume de pensar a longo prazo sobre coisas que parecem ser desconfortáveis, como, por exemplo, a nossa velhice, né? E, enfim, o foco desse canal é falar sobre saúde, como manter a sua saúde de uma forma profunda, porém fácil. Porque, embora eu tenha feito 4 anos de faculdade, eu realmente só fui entender o que é saúde, como manter a saúde, depois que eu comecei a estudar profundamente sobre esse assunto. E saber sobre tudo isso virou uma chave na minha cabeça. Porque eu não quero criar esse canal aqui para falar do óbvio. O que é o óbvio? Todo mundo sabe que existem hábitos de saúde que nos fazem bem e hábitos de saúde que nos fazem mal. Principalmente os 2 pilares mais famosos, né, da saúde, que são alimentação e exercício físico. Todo mundo sabe que manter uma boa alimentação, e todo mundo tem uma noção do que é uma boa alimentação, é bom para a saúde. Comer em excesso, comer alimentos com baixo valor nutricional, comer alimentos ultraprocessados é ruim para a saúde, mas a gente não entende a nível celular o porquê isso é ruim para a saúde. E eu quero falar disso aqui. Eu fiquei por muito tempo ensaiando também de gravar conteúdo para o Instagram, mas o problema do Instagram é que ele é uma rede social rápida. As pessoas que estão naquela rede social, elas não perdem muito tempo, elas nem têm muito tempo e nem paciência para entender sobre assuntos que demandam tempo. E falar de saúde no Instagram ou no TikTok, eu corro risco de ser mal interpretada, porque eu não vou conseguir falar todas as particularidades que eu preciso sobre saúde e cada pilar que vai fazer com que você mantenha a sua saúde por muitos anos, assim, evitando, não propriamente envelhecer, mas evitando ficar doente tão cedo. E numa rede social como o Instagram, as pessoas não estão dispostas a gastar muito tempo ali ouvindo você falar sobre algo e compactar assuntos que demandam muitos detalhes, porque vocês vão entender que o novo conceito em saúde não existe uma regra geral que se aplique a todo mundo, que vá funcionar para todo mundo. Então, assim, existe uma regra, vamos dizer, uma diretriz sobre saúde que provavelmente vai servir para metade da população muito bem. Só que existem
outras pessoas, essa outra metade da população, dependendo do quadro clínico em que ela se encontra, em que estado de saúde ela se encontra no momento, haverão muitas particularidades. Então, talvez aquele detalhe que eu estou tentando generalizar sobre alimentação não vai funcionar para aquela pessoa. Ela precisa de um conjunto de diretrizes para manter a saúde que são diferentes da maioria. E o rumo da medicina hoje, para quem está interessado em viver mais com saúde, né? Porque viver mais, as medicações de hoje, elas já nos proporcionam isso, né? A medicina, a tecnologia, o nosso conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo humano, ele avançou bastante nos últimos 50 anos. E nós seres humanos, criamos medicamentos maravilhosos que prolongam a nossa vida, só que eles não nos devolvem a qualidade de vida que a gente tinha quando era mais jovem. E muitas vezes a gente vive de qualquer forma, querendo aproveitar tudo que a vida tem a nos oferecer, e a gente não entende que 70%, uma média de 70% de como você vai envelhecer está nas suas mãos. Está na forma como você vive hoje. Todo mundo tem uma ilusão, todo mundo não, né? Seria generalizar demais. Mas grande parte das pessoas acham que, claro, né? Algum dia elas vão morrer, eu acredito que todos os seres humanos tenham noção disso. Mas todo mundo deseja que a morte seja rápida, né? Que toda pessoa acha, se ela para pra pensar nisso, que ela vai ter uma boa vida, e em algum momento ela vai vir a falecer, e que essa morte vai ser rápida, indolor, e num mundo perfeito que ela vai morrer dormindo. Só que não é isso que acontece. O que acontece? Nós estamos vivendo muitos anos por conta das medicações, que nos dão um certo suporte à vida, né, e nos ajudam a enfrentar doenças crônicas que perduram por 10, 20 anos, só que a gente perde qualidade de vida. E em muitos casos, ficamos dependentes de outras pessoas dando trabalho e não conseguindo realizar as tarefas mais simples, como se alimentar sozinho, fazer necessidades fisiológicas sozinhos, conseguir manter a nossa higiene sozinhos, e aí a gente precisa da ajuda de outra pessoa, e isso é uma situação desconfortável, né? Grande parte das pessoas não quer viver muito porque imagina que irá viver muito nessa situação, e ela realmente é ruim. Ninguém quer viver muito dependendo de outra pessoa, ou trazendo trabalho para algum familiar, ou ficando numa casa de repouso junto com outros idosos. Mas e se fosse possível viver muito até 85 ou 90 anos com total autonomia, com controle sobre a sua mente e ainda boa capacidade mental, de reconhecimento, de lembrar do que é importante para sua vida, de conseguir manter a sua higiene, de se alimentar, de você ainda ter um círculo de pessoas que você gosta de conviver, ver toda a sua família crescer, não só seus filhos, mas os seus netos e até os seus bisnetos, e aí sim aproveitar a sua vida com muita saúde e com muita qualidade de vida até os últimos anos. Eu tenho certeza que daí as pessoas gostariam de viver mais, né? E aproveitar tudo que a vida oferece. Eu fiz 4 anos de biomedicina e, pra ser sincera, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar na minha própria saúde a longo prazo, nem na saúde das pessoas, né? Na faculdade que eu cursei, eu aprendi sobre a saúde do ser humano. E lá eu aprendi um pouco sobre alimentação e nutrição. Eu aprendi bastante sobre fisiologia, que é como o corpo funciona, como cada órgão funciona e como é essa sinfonia entre um órgão e outro, né? Como eles conversam para que tudo funcione direitinho, para que tudo funcione de forma organizada. E como é um corpo quando ele está doente também, que seria a fisiopatologia, né? Então eu aprendi a doença de vários órgãos, a doença de um ser humano de modo geral, e principalmente quais são os exames que avaliam os parâmetros tanto de saúde quanto de doença. Mas eu não aprendi na faculdade de biomedicina o que seriam níveis bons e níveis ótimos de saúde. Pelo que eu acompanho de alguns médicos que já têm uma visão renovada do que é medicina e de como devemos tratar da nossa saúde e dos pacientes, né, que atendemos, eles também não foram ensinados a preservar a saúde do paciente ou orientar o paciente quanto a hábitos de vida, né?
E nós, como população geral, isso não acontece só no Brasil, mas já está acontecendo mudanças em outras partes do mundo. Infelizmente, somos atrasados não só na área da saúde, mas em diversas outras áreas, né? Nós só vamos ao médico quando estamos sentindo dor, algum desconforto que está afetando a nossa qualidade de vida, quando deveríamos ir frequentemente ao médico e não só para fazer o check-up. O médico ele deveria fazer muitas outras avaliações e perguntas do que somente olhar os parâmetros do seu exame e compará-los com os valores de referência que estão ali do lado, né? Por fim, saúde, energia, disposição e longevidade são a soma de vários fatores, de vários pilares, né? Os mais famosos, os mais conhecidos, são alimentação, principalmente, e exercício físico, mas há outros pilares que sustentam a saúde, a longevidade e o bem-estar de modo geral. Como, por exemplo, o quanto você dorme, se você tem uma frequência na hora de dormir e ao acordar, e qual é a qualidade do seu sono. Outra coisa tão importante quanto alimentação e exercício físico, que a maioria das pessoas desconhece, ignora ou não dá a devida importância, é como você maneja o seu estresse, né? Principalmente se você mora em uma cidade grande, sabemos que a vida ela é muito mais corrida, nós queremos encaixar muitas atribuições dentro de 24 horas, fora que temos uma carga extensa de trabalho, né? A maioria das pessoas trabalham de 8 a 10 horas por dia, ficam na condução para ir e voltar do trabalho de 2 a 3 horas por dia, e sim, eu me enquadro nesta pessoa, eu trabalho 9 horas por dia, e eu fico 3 horas por dia entre ida e vinda ao trabalho. A maioria de nós não consegue encontrar tempo para fazer exercício físico, praticar exercício físico todos os dias, às vezes nem 3 vezes por semana. Também não encontramos tempo para nos alimentarmos bem. E uma das coisas que eu acho que atrapalha bastante também é que, não sendo da área da saúde, é muito difícil de diferenciar a notícia verdadeira e a notícia falsa, a fake news sobre saúde, né? Hoje a internet, ela nos trouxe coisas maravilhosas, como conhecimento, praticamente tudo que você quiser aprender ou pesquisar, você encontra no Google, no YouTube e até nas redes sociais. Porém, ela também nos trouxe muitas distrações e pessoas que querem ganhar dinheiro e chamar a atenção a todo custo, e elas não se importam em espalhar notícias que são inverdades, e não por desconhecimento, porque as pessoas que espalham notícias falsas ou muito generalistas sobre saúde, muitas vezes são médicos, então eles têm ciência do que eles estão fazendo, e às vezes eles querem se encaixar na rede social de vídeos rápidos, né, como o Instagram, ou o TikTok, que são vídeos curtos, ou o carrossel. A quantidade de texto de uma legenda ela é bem limitada, e muitos disseminadores, né, da saúde, que se dizem disseminadores da saúde, na verdade estão propagando meias verdades ou notícias que são falsas ou muito mais complexas do que aparentam ser, né? E isso causa uma profunda confusão na população em geral, por desconhecimento mesmo, desconhecimento de como funciona o corpo humano, de como manter uma saúde equilibrada e de como melhorar os pilares que fazem parte de uma qualidade de vida ótima e que vão manter a sua energia e disposição, se você ainda é jovem, que vão restaurar a sua energia e disposição, se você já tem aí alguns anos de vida, e que vão praticamente desacelerar o seu envelhecimento. O objetivo deste canal, na verdade, é sobre isso, né? Bom, ao começar a estudar saúde e longevidade, profundamente entender os mecanismos celulares que fazem um hábito nosso ser classificado como saudável ou não, fazer bem para o nosso corpo ou não, eu comecei a entender que, primeiro, não existe uma regra geral para todos. Nós somos seres únicos, com particularidades. A saúde ela vai depender muito menos da nossa genética do que imaginamos, e eu não imaginava que era assim, né? Muitos de nós não cuidamos da saúde com mais afinco porque a gente acha que se a gente já carrega uma predisposição genética, ou seja, se os nossos parentes, se os nossos antepassados nos passaram esse gene que vai nos causar alguma doença quando eu começar a envelhecer, eu não tenho o que fazer e eu tenho que carregar esse fardo, e que este caminho, ele não é mutável. Eu vou passar por isso e vou morrer disso e tá tudo bem. Então eu vou aproveitar ao máximo a minha vida aqui enquanto a doença não chega e ela não me limita e ela não me deixa mal.
E nem mesmo eu sabia, nem quando eu concluí a faculdade, e olha que eu tive aulas de genética, mas ninguém fala sobre isso, que o tipo de doença, né, as doenças que achamos que vamos desenvolver com certa idade, podem estar predispostas, né, nos nossos genes, só que elas só irão se manifestar dependendo do estilo de vida que eu tenho. Ou seja, a probabilidade de eu desenvolver uma doença, ela tá 70% em cima de mim, dos meus hábitos de vida e de como eu levo a minha vida a longo prazo, não só a curto prazo, e apenas uma média de 30% é culpa da genética. E ninguém nos ensina isso. Por quê? Porque o nosso entendimento sobre como a genética influencia na nossa saúde, no nosso envelhecimento e na nossa doença, ele vem sendo atualizado constantemente, e somente de uns 10 anos para cá, nós começamos a entender que a genética ela não era assim tão determinante, mas que a forma como a gente vive e os hábitos de vida que temos, o que são esses hábitos de vida que eu falo toda hora? Os hábitos de vida é a forma como você vive, como você repete frequentemente um hábito. Então, você dorme bem frequentemente ou você frequentemente dorme mal? Você se alimenta bem frequentemente ou frequentemente você come porcaria? Porque o que importa realmente são aqueles hábitos que a gente rotineiramente tem o costume de fazer. Isso é que vai determinar se você vai adoecer ou envelhecer mal desde cedo. Você já percebeu que algumas pessoas começam a desenvolver certos tipos de doença já com 45 e 50 anos nos dias de hoje? E algumas outras começam a ter um declínio de saúde mental e físico apenas depois dos 85 anos, apenas depois dos 90 anos. E isso não é só culpa da genética. A genética, ela tem sim a sua parcela de culpa, mas ela é muito menor do que aquilo que a gente imaginava. A gente achava que ela era determinante. E hoje sabemos que não, que o que é mais determinante do que a genética é a forma como você vive e quais são os hábitos que você tem para consigo mesmo e para com a vida durante o seu viver. Como esse é o primeiro vídeo, eu não queria trazer nenhum assunto muito complexo aqui. Eu queria só compartilhar a minha história e queria que vocês entendessem como uma biomédica, como uma pessoa da área da saúde que trabalha para o SUS, não conhecia sobre saúde, como manter a saúde, como realmente prolongar a sua saúde, prolongar a sua vida, e não só tratar a doença depois que ela está chegando, depois que ela se estabelece, porque isso não nos é ensinado. Eu queria compartilhar isso com você. Isso não é ensinado para o biomédico, isso não é ensinado para o biólogo, isso não é ensinado para o médico. E talvez eu prefiro pensar que a culpa disso tudo é porque as descobertas sobre como prolongar a saúde e promover a longevidade em sua vida, ela depende mais de você do que qualquer outro fator. Como esse é uma descoberta recente, claro, fazíamos ideia, mas não entendemos muito bem os mecanismos, né? E agora nós entendemos. Estou muito perdida porque esse é meu primeiro vídeo e é estranho falar com uma câmera. Não tem uma pessoa me fazendo perguntas e não tem um olho para mim olhar olho no olho. É um assunto complexo, eu quero falar sobre várias coisas ao mesmo tempo e eu acho que eu acabo fazendo uma confusão, porque eu vou e volto em alguns assuntos, mas eu acho que isso faz parte do primeiro vídeo, né? Tá tudo bem. Eu sei que o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês tudo que eu aprendi e ainda venho aprendendo, né? Desde quando eu comecei a estudar saúde e longevidade, eu fiquei fascinada com o tanto de coisa que eu não tinha aprendido na faculdade e nem no meu trabalho. E por que que isso não está sendo divulgado aos 4 cantos do mundo? Na verdade, há alguns divulgadores, né, da nova medicina e de como você deve se cuidar, baseado em dados científicos, mas as pessoas ainda não foram educadas, não foram convencidas ou não entendem o quanto isso está na mão delas e não na culpa da genética delas, né, e não no DNA em que elas carregam. Como eu acho que um grande problema sobre as pessoas não cuidarem da saúde delas também é um grande desencontro de informações, porque cada hora ouvimos notícias diferentes e controversas sobre a melhor forma de cuidar da saúde, né? As pessoas acabam ficando desacreditadas de pessoas que estão fazendo trabalho sério na internet,
divulgando sobre como você pode ter o controle da sua saúde e desacelerar o envelhecimento e viver por muito mais tempo e com muito mais qualidade de vida. O grande problema da internet é esse desencontro de informações e as pessoas não conseguirem criar confiança e entender de uma vez por todas o que é bom para a saúde delas, o quanto isso é bom para a saúde delas e como os hábitos ruins vão impactar negativamente na saúde delas, principalmente a longo prazo. E também, em algumas pessoas que já estão na casa dos 50 ou 60 anos, acham que não vale a pena começar a mudar os hábitos de vida agora, porque elas já estão manifestando algum tipo de doença, principalmente doenças crônicas. E falando em doenças, eu já quero falar aqui nesse primeiro vídeo sobre doenças crônicas não transmissíveis. Não sei se você já ouviu esse termo, mas as doenças crônicas não transmissíveis são as grandes responsáveis pela morte de mais de 90% da população mundial hoje em dia. Então, quais são as doenças crônicas não transmissíveis? As que mais matam no mundo, nos tempos atuais, né? Diabetes tipo 2, problemas de pressão alta e problemas de coração, câncer, doenças autoimunes, demências generalizadas. Essas são as maiores causas de morte da atualidade do mundo atual, dos últimos 50 anos, né? Antigamente, as pessoas morriam por parasitas, por doenças virais. Hoje, por conta do saneamento básico e do nosso avanço em medicina e normas sanitárias, pelo menos aqui no Brasil, são poucas pessoas que morrem de doenças transmissíveis ou causadas por parasitas, né, como vírus, bactérias e outros seres protozoários, enfim. Hoje as pessoas adoecem e morrem por conta dos maus hábitos de vida. E se você me perguntar, mas Aline, a gente não tem que morrer de alguma coisa? Sim, nós temos que morrer de alguma coisa, iremos morrer de alguma coisa, mas antes de falecer, a gente não precisa passar 30 anos doente, carregando uma doença crônica, até que por fim essa doença crônica vá se somando a outras doenças crônicas e aumentando o nosso sofrimento, fazendo com que a gente fique dependente de outras pessoas para realizar as funções mais básicas, para depois falecer. Infelizmente, alguma das coisas muito importantes para os pilares da saúde e longevidade, né? Manter energia e disposição não dependem só da gente. Há fatores externos que afetam a nossa vida. Em algum vídeo eu vou entrar nesses detalhes, como poluentes, como agrotóxicos dos alimentos e outros contaminantes que acabam nos intoxicando. Então é algo que não depende exatamente dos nossos hábitos de vida, mas onde nós vivemos. E é claro que muitos de nós não conseguem viver no ambiente ideal, mas há formas de minimizar o impacto que viver numa cidade grande, por exemplo, há formas de minimizar o impacto ruim que viver numa cidade grande nos causa, né? Eu quero falar mais profundamente sobre isso em algum vídeo. Deixa eu contar minha história aqui rapidinho pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que desde a escola me identifiquei com a área de biológicas, né? Entre humanas, exatas e biológicas, as matérias às quais eu me saía melhor sempre eram a de biológicas, eu sempre tive muito interesse pela ciência da vida. E logo que eu saí da escola, por diversos motivos, eu não consegui ingressar na universidade, mas eu tinha vontade. E somente aos 25 anos eu tive as condições ideais, não ideais, mas eu tive condição de finalmente ingressar na universidade e eu escolhi o curso de biomedicina. Eu nunca quis fazer medicina até então, e eu sempre flertava com o curso de biologia. Porém, a biologia, ela não trata só do ser humano, né? Ela trata das ciências da vida, no geral. E quando eu conheci o curso da biomedicina, eu entendi que a biomedicina era o estudo da fisiologia, ou seja, do funcionamento do corpo humano, e também o estudo da sua fisiopatologia, então do adoecimento do corpo humano e quais eram os parâmetros, quais eram os dados que me diziam que este corpo, que este indivíduo está doente. Eu passei 4 anos cursando a faculdade de biomedicina enquanto eu trabalhava. Todas as aulas me fascinavam, eu realmente sentia que eu tinha escolhido o curso certo. Eu sempre tive facilidade para aprender assuntos ligados à saúde. Eu devorei com grande vontade quase todo o conteúdo que me foi ensinado na faculdade.
porém com algumas dificuldades, porque eu fazia faculdade no período da manhã e trabalhava o dia inteiro até tarde. A vida de um jovem comum, né, aqui no Brasil. Então a gente se divide entre estudos e trabalhos, mas mesmo cansada, eu sentia que eu estava fazendo aquilo que eu realmente gostava, eu sentia que eu estava aprendendo algo que eu realmente tinha um profundo interesse. Obviamente eu não entrei na faculdade de biomedicina visando dinheiro, porque se você pesquisar um pouquinho aí, você vai saber que o biomédico na média, ele não tem um bom salário, né? Como uma medicina, por exemplo, ou como uma advocacia, né? O biomédico médio, ele ganha um salário mediano, então as pessoas que não estão lá desavisadas, elas estão lá por vocação mesmo. Ok, algumas estão lá porque estão perdidas e acabaram entrando no curso, mas isso acontece em todo o curso, né? E bem, depois que eu concluí a faculdade, eu trabalhei numa empresa particular na área da saúde. E eu já havia prestado esse concurso e eu finalmente fui chamada. E já faz quase 10 anos que eu trabalho para o SUS na área de vírus. Eu trabalho com virologia. Bom, enfim. E como que a saúde, a longevidade, a busca pela saúde e longevidade caiu no meu colo? A questão é que a saúde e a longevidade caíram no meu colo por conta do marketing digital. Isso mesmo. Por conta do marketing digital, eu comecei a explorar esse novo ambiente, que não tinha nada a ver com o que eu cursei, né? Já que eu sou de biológicas. E eu queria escolher um assunto o qual eu tivesse propriedade suficiente para conversar sobre ele na internet. E eu decidi, não lembro muito bem por que o assunto seria saúde. E ao começar a estudar os diversos ramos da saúde, por algum motivo, a longevidade me chamou a atenção. E aí eu fui me tornar uma expert em longevidade, porque era isso que eu queria falar na internet. O que eu não sabia é que, ao descobrir e começar a aprender sobre como cuidar da saúde, como prolongar sua vida com qualidade de vida, né? Viver muito tempo e viver bem todo esse tempo, eu seria a primeira cliente a ser comprada por essa ideia. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu estava procurando um assunto para me tornar expert, para falar para as pessoas, só que... E eu acho que isso é o correto mesmo, né? Não tem como você passar um ensinamento para as pessoas se você não for uma pessoa apaixonada e que realmente acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está ensinando. E foi isso que aconteceu comigo. Na busca por me tornar especialista sobre um assunto, eu acabei me apaixonando por esse assunto. A minha vida mudou por conta desse conhecimento que eu fui buscar, porque mesmo depois de ter feito 4 anos de faculdade e já estar há quase 10 anos dentro da área da saúde, trabalhando com isso, só depois de começar a fazer esse estudo intensivo nessa área de saúde e longevidade foi que eu aprendi sobre a saúde. E ao aprender sobre a saúde, ao entender como tudo esse universo funciona, foi aí que virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave na minha cabeça que foi, assim, do dia pra noite. Foi muito rápido. Como que e eu me questionava, né? Como que eu, que passei 4 anos estudando sobre saúde e sobre doença, nunca tinha tido essa chave virada na cabeça, e ao fazer um estudo próprio sobre saúde e longevidade, eu pudesse ter comprado tanto esse tema que provavelmente eu vá defender com unhas e dentes até o final da minha vida, sabe? A mudança, ela foi muito profunda, ela foi tão profunda que eu não precisei de esforço para mudar diversos hábitos de vida que eu possuía. Alguns eu tinha uma noção sim de que não eram os melhores hábitos de vida para cultivar saúde e longevidade, né? Viver muito tempo e viver bem. Alguns eu sabia que eram bem prejudiciais, como todo mundo sabe, porque a gente ouve falar de forma genérica por aí, na internet, na televisão, nossos pais nos avisam também. Mas havia hábitos que eu praticava que eu não fazia ideia de que eram nocivos para minha saúde. E muitos detalhes sobre saúde e sobre provocar doença que eu desconheci e que a maioria da população desconhece. E são detalhes que são muito fáceis de ajustar, que você não vai precisar promover uma massiva revolução na sua vida. Você vai ter só que ajustar alguns pontos para que você melhore os seus hábitos e com isso melhore a sua saúde a longo prazo, para que com isso você restaure a sua energia, principalmente para você que vive cansado. Bom, eu acho que eu já falei o suficiente, então, só para concluir, o objetivo deste canal vai ser compartilhar com vocês como se fosse um diário da saúde e longevidade, mas
podendo compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que também têm interesse. E eu espero que vocês se apaixonem pelo assunto de saúde e longevidade, que vocês tenham a vontade de viver muito e viver bem, e que vocês entendam que praticamente 70% de como você vai envelhecer e de quanto você será saudável está nas suas mãos, e você pode começar a realizar mudanças na sua vida hoje, que você vai colher benefícios, não importa se você tem 30, 40, 50, 60 ou 70 anos. Nunca é tarde, e qualquer pequena ação que você começar a promover, qualquer pequena ação que você começar a realizar agora, vai te trazer um certo benefício a longo prazo. Além disso, saúde e longevidade contemplam muitos pilares, diversos assuntos. E se você assistiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários aqui embaixo qual é a tua dúvida sobre saúde e longevidade, se você tem alguma dúvida sobre doenças crônicas, se você gostaria de sugerir um tema para que eu falasse num próximo vídeo sobre isso, se você tem alguma dúvida sobre como promover saúde ou como evitar doenças, deixa seu comentário aqui embaixo também, tá bom? Por enquanto, eu acho que é isso e até uma próxima. Escuta aqui, é um problema gravar vídeo com a câmera da frente do celular, porque eu não sei se eu olho pra câmera ou só olho pra cá e fico vendo os meus defeitos, a minha espinha que nasceu logo aqui, o meu cabelo que tá bagunçado, ou essa pequena bagunça que está aqui atrás de mim. Complicado, hein?